Avançando então para a lição do domingo, que tem como título já mencionado Deus com D maiúsculo versus deuses com D minúsculo. E a lição, na pergunta 1, nos traz uma interessante pergunta. Ela diz o seguinte: a porção que está separada é do verso 8 ao verso 15, e a pergunta para responder a essa porção é a seguinte: quais lições podemos aprender desse primeiro confronto entre o Deus dos hebreus e os deuses do Egito? Vamos só lembrar que Arão e Moisés comparecem à presença do faraó, e aqui o verso 10 nos diz que quando eles chegaram à presença do faraó, que eles fizeram assim como o Senhor lhes ordenara. E Arão lançou a sua vara diante de faraó e dos seus oficiais, e a vara que Arão lançou se tornou uma serpente. Mas faraó mandou chamar os sábios, os magos, os encantadores, eles vieram e com as suas ciências e magias eles fizeram o mesmo. Mas aconteceu algo impressionante. Eles viram que a vara que Arão lançou, que havia se tornado uma serpente, ela devorou, ela comeu todas as serpentes nas quais as varas dos magos e encantadores haviam se transformado. Isso tem um sentido muito, muito significativo. Aqui a lição começa dizendo que as batalhas que seriam travadas, elas seriam entre o Deus, com D maiúsculo, vivo, e os deuses, com D minúsculo, dos egípcios. E o que agravava essa situação, que foi mencionado ali na introdução, é que o próprio faraó e o seu povo o consideravam um deus. E Deus, portanto, o Senhor, ele não estava lutando contra os egípcios, contra o povo, mas contra as divindades, contra as suas milhares. Aqui nos é dito que se imagina que eles adorassem cerca de 1.500 deuses e deusas. E o texto bíblico é claro: eu executarei, está em 12:12 de Êxodo, eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Esse era o foco. Deus tinha a pretensão de salvar cada pessoa que vivia ali, inclusive os egípcios e o próprio faraó. Um exemplo desses, então, foi dado nesse encontro, e era de se esperar que, de alguma forma, faraó e os encantadores reagissem de forma positiva. Por quê? Aqui, então, nos é dito que os antigos egípcios, eles adoravam um deus ou uma deusa serpente chamada Neebkau, que significa aquele que controla os espíritos. E de acordo com essa crença, esse Deus tinha um grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, quando a vara de Arão, que se torna em serpente, engole as serpentes produzidas a partir das varas dos encantadores, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não o Deus serpente, é que possuía poder e autoridade. Esta demonstração de poder já deveria ter sido suficiente para sensibilizar Faraó e os seus encantadores, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles endureceram o coração. E aqui faz uma pergunta de reflexão muito interessante. Como podemos permitir, ao final da lição do domingo, que o Senhor tenha soberania sobre qualquer um dos deuses que buscam supremacia em nossa vida? Se os egípcios adoravam cerca de 1.500 divindades, deuses e deusas, será que na nossa vida nós também não temos aí deuses e deusas que estão confrontando a sua autoridade com a única autoridade que deveria existir na nossa vida, com o Deus verdadeiro? Para nós pensarmos, refletirmos e buscarmos do Senhor a graça, o poder e a misericórdia necessárias para que não venhamos a abrigar em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, nenhum outro Deus com D minúsculo que não seja o único que deve se assentar no trono do nosso coração. E dessa maneira colocamos assim um ponto final na lição do domingo.